Limite e continuidade de funções de duas e três variáveis. Limites ao longo de curvas. Para uma função de uma variável, há dois limites laterais em um ponto x0. O limite de f de x quando x tende para x0 pela esquerda e o limite de f de x quando x tende para x0 pela direita. Porque, dado um número sobre a reta real, existem apenas dois sentidos pelos quais podemos nos aproximar deste ponto, pela esquerda ou pela direita. Para funções de duas variáveis, a situação é mais complicada, pois dado um ponto do plano, existem infinitas curvas passando por este ponto. Nosso primeiro objetivo é definir o limite de uma função de duas variáveis ao longo de uma curva que passa por um determinado ponto do plano. Considere então uma curva lisa C de equações paramétricas x de t e y de t que passa pelo ponto x0 e y0. Definimos o limite de f de xy quando xy tende para x0 e y0 ao longo da curva C, como sendo o limite de f de x de t, y de t, quando t tende para t0. Observe que o que fizemos aqui foi substituir as equações paramétricas da curva na fórmula da função f, obtendo assim uma função de uma variável t. Nesta figura, temos uma interpretação geométrica para este conceito. Temos aqui a curva C, passando pelo ponto x0 e y0. Substituímos suas equações paramétricas na fórmula da função f e obtemos o ponto correspondente. Então, o que significa este limite C igual a L? Significa que quando o ponto x de t e y de t se aproxima do x0 e y0 ao longo da curva C sobre o plano xy, o ponto correspondente x de t, y de t, f de x de t e y de t se aproxima do número real L ao longo da curva correspondente no gráfico da função f. Por exemplo, vamos determinar o limite dessa função quando x e y tende para a origem ao longo das seguintes curvas. Item A, ao longo do eixo x. Observe que o eixo x ele pode ser visto como a curva y igual a zero, pois qualquer ponto sobre o eixo x tem a coordenada y igual a zero. Então, para calcularmos este limite, basta fazermos y igual a zero aqui na fórmula da função. Obtemos assim menos zero sobre x², que vai dar zero. Então, o limite desta função, quando xy tende para a origem ao longo do eixo x, ele existe e é igual a zero. No item B, ao longo do eixo y, um ponto qualquer sobre o eixo y tem coordenadas 0y. Então, basta fazermos x igual a zero aqui na fórmula da função. Aí vamos obter menos zero sobre y², que vai dar zero. Então, este limite existe e vale zero. No item C, ao longo da reta y igual a x, um ponto qualquer aqui sobre essa reta é do tipo xx. Então, para calcularmos este limite, nós vamos fazer o y igual a x aqui na fórmula, vamos obter menos x² sobre 2x², simplificamos aqui e o resultado dá menos meio. Então, o limite desta função, quando xy tende para a origem ao longo da reta y igual a x, existe e vale menos meio.
No item D, ao longo da reta y igual a menos x. Neste caso, basta fazermos o y igual a menos x aqui. Sendo assim, nós vamos obter x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Simplificamos, o resultado é meio. Então, o limite dessa função, quando xy tende para a origem, ao longo da reta y igual a menos x, existe e vale meio. Observe que esta função ela possui limites diferentes ao longo de curvas diferentes passando pela origem. Agora vamos ver o conceito de limite geral de uma função de duas variáveis. Seja f uma função de duas variáveis, suponha que f esteja definida em todos os pontos de algum disco aberto centrado neste ponto x0 e y0, e vamos supor que a função f possivelmente não esteja definida no x0 e y0. Dizemos que o limite de f de xy, quando xy tende para x0 e y0 é igual a L, quando, dado o epsilon positivo, existe um delta positivo, de forma que as imagens f de xy vão estar no intervalo centrado no L de raio epsilon para todo x e y que estiver no disco aberto centrado no x0 e y0 e de raio delta, exceto possivelmente o centro desse disco. Para todos os outros pontos aqui, as imagens vão estar no intervalo centrado no L e de raio epsilon. Vamos ver uma interpretação geométrica para essa definição aqui nessa figura. Nós temos aqui o gráfico da função f de xy, temos aqui sobre o eixo z o número real L. Aqui no plano xy nós temos o ponto x0 e y0, que vai ser o centro dos discos abertos de raios deltas que a gente vai considerar aqui. O centro está removido para indicar que o x0 e y0 não precisa necessariamente pertencer ao domínio da função f. Então, o que significa o limite geral ser igual a L? Significa que, dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, de forma que, exceto o centro, todos os demais pontos do disco aberto, centrado nesse ponto e de raio delta, todos eles terão as suas imagens pela função f dentro do intervalo centrado no L e de raio epsilon. Como o epsilon é arbitrário, nós podemos considerar intervalos centrados no L de raios arbitrariamente pequenos, tão pequenos quanto a gente queira, e para cada um deles vai existir um delta correspondente aqui com essa propriedade, de forma que todos os pontos do disco aberto centrado no x0 e y0, exceto possivelmente o centro, todos eles vão ser mapeados pela função f nos intervalos de raios arbitrariamente pequenos aqui centrados no L. Então, este é o conceito de proximidade, esse é o conceito de limite geral. Se a função f satisfizer essas propriedades, então realmente ela vai se aproximar do número real L quando xy se aproximar do x0 e y0. Observe que a definição de limite geral é diferente da definição de limite de uma função ao longo de uma curva que passa pelo ponto x0 e y0. No teorema 2.1, nós vamos relacionar esses dois conceitos. No item A, nós temos que, se existir o limite geral e o valor for igual a L,
então vai existir o limite ao longo de qualquer curva e o valor também vai ser L. No item B, nós temos que, se o limite da função ao longo de alguma curva passando por x0 e y0 deixar de existir, ou então, se esse limite possuir valores diferentes ao longo de curvas diferentes que passam pelo ponto x0 e y0, então o limite geral não existe. Aqui nós concluímos que, se encontrarmos duas curvas diferentes passando pelo ponto x0 e y0, ao longo das quais o limite da função f assume valores diferentes, então não existe o limite geral. Por exemplo, este limite aqui, este limite geral, nós concluímos que ele não existe, porque nós vimos lá no exemplo 1 que é possível encontrarmos duas curvas diferentes passando pela origem, ao longo das quais esse limite possui valores diferentes. Continuidade. Dizemos que uma função f de xy é contínua no ponto x0 e y0 quando forem satisfeitas as seguintes propriedades. O ponto x0 e y0 tem que pertencer ao domínio da função, tem que existir o limite geral da função quando xy tende para x0 e y0, e o valor deste limite geral tem que coincidir com o valor da função no ponto. Observe que, diferentemente da definição de limite geral, para que a função seja contínua num determinado ponto, é essencial, antes de mais nada, que este ponto pertença ao domínio da função. Se a função for contínua em cada ponto de um conjunto aberto D, então dizemos que ela é contínua em D. Se a função for contínua em todo ponto do plano, então dizemos que a função é contínua em toda a parte. No teorema 2.2, nós vamos ver algumas consequências dessas definições. No item A, se g de x for contínua em x0 e se h de y for contínua em y0, então o produto das duas é contínua no x0 e y0. Produto de funções contínuas é contínua. No item B, nós temos o seguinte: se h for uma função contínua no ponto x0 e y0, e se g for uma função de uma variável contínua na imagem h de x0 e y0, então a composta das duas vai ser contínua no x0 e y0, tal como está nessa figura. No item C, nós temos: se a função f de xy for contínua no ponto x0 e y0 e c de t for uma curva contínua no ponto t0, que passa pelo ponto de coordenadas x0 e y0, então a composta da função f com a curva c é contínua no ponto t0. Os itens B e C, em outras palavras, nós podemos dizer que a composta de funções contínuas é contínua. No exemplo 3, vamos usar o teorema 2.2 para mostrarmos que essas duas funções são contínuas em toda a parte. Os polinômios g de x igual a 3x ao quadrado e h de y igual a y à quinta são contínuos em todos os números reais. Portanto, pela parte A do teorema, o produto dos dois vai ser uma função de duas variáveis contínua em toda a parte. Como esta função é contínua em toda a parte, e seno é contínua em todos os números reais,
Então, a composta das duas, pelo item B do teorema 2.2, é contínua em toda parte. Também são exemplos de funções contínuas em toda parte as seguintes funções: x exponencial de xy mais y elevado a 2/3, cosseno hiperbólico de xy ao cubo menos módulo de xy, xy sobre 1 mais x quadrado mais y ao quadrado. Observe que o quociente de duas funções contínuas vai ser contínua em todos os pontos do plano onde o denominador não se anula. Neste caso, como este denominador nunca se anula, então essa função é contínua em toda parte. No exemplo 4, vamos determinar o limite dessa função quando xy tende para -1, 2. Para isso, é só observarmos que essa função é contínua no ponto -1, 2. Na verdade, essa função é contínua em todos os pontos do plano, exceto na origem. Pela definição de continuidade em um ponto, o limite existe e o valor dele vai ser exatamente o valor da função no ponto. Então, basta fazermos o x igual a -1, o y igual a 2 aqui na fórmula da função e vamos obter -2/5. No exemplo 5, essa função é o quociente de duas funções contínuas, portanto, ela vai ser contínua em todos os pontos do plano para os quais o denominador é diferente de zero. Como este denominador vai ser zero sobre a hipérbole xy igual a 1, então essa função vai ser contínua em todos os pontos do plano que estão fora da hipérbole xy igual a 1. Extensões para três variáveis. Todos os resultados dessa seção podem ser estendidos para funções de 3 ou mais variáveis. Por exemplo, a distância entre os pontos xyz e x0y0z0 no espaço tridimensional é definida por essa fórmula aqui. É a raiz quadrada do x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais e menos e0 ao quadrado. Logo, a extensão natural de definição de limite para o espaço tridimensional é a seguinte. O limite de f de xyz, quando xyz tender para x0y0z0, vai ser igual a L se, dado um epsilon positivo, existe um delta positivo, de forma que as imagens f de xyz vão estar no intervalo centrado no L e de raio epsilon, para todo ponto xyz que estiver na bola aberta centrada no x0y0z0 de raio delta, exceto possivelmente o centro da bola. Todos os demais, as imagens deles vão estar no intervalo de centro L e de raio epsilon. Observe que essa definição é análoga à definição de limite para uma função de duas variáveis. O que muda aqui é que aumentou uma variável, mas a definição é muito parecida. Da mesma forma, vamos dizer que a função f de três variáveis é contínua no ponto x0, y0, z0 se acontecerem as seguintes propriedades. Primeiro, este ponto tem que estar no domínio da função, ou seja, tem que existir o f do x0, y0, z0. Segundo, tem que existir o limite geral dessa função quando xyz tende para x0, y0, z0. E terceiro, o valor desse limite geral ele tem que coincidir com o valor da função no ponto. Embora os detalhes sejam omitidos, as propriedades de limites e de continuidade que foram discutidas
para funções de 2 variáveis podem ser transportadas para funções de 3 variáveis. Esta aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo 2. Um abraço e até a próxima!